O ano era 1877. O sol queimava sem piedade, o chão rachava e o sertão nordestino começava a morrer em silêncio. Meu nome é Tamires Henrique e hoje no Brasil Profundo vamos mergulhar em uma das maiores tragédias do Brasil. Era o tempo da Grande Seca, quando o céu fechou o rosto e o povo chorou sem lágrimas. Mais de 500 mil de vidas se perderam, não em guerra, mas pela indiferença. O sertão, antes cheio de vida e canto, virou um deserto de pó e esperança. Famílias inteiras vagavam pelas estradas, carregando seus filhos, santos e memórias nas costas. O Brasil urbano assistia de longe, enquanto o sertanejo lutava contra o impossível. Essa história é sobre fé, resistência e dor, sobre um povo que aprendeu a esperar, mesmo quando o céu dizia não, e que transformou o sofrimento em força. Hoje você vai conhecer o tempo em que a terra pediu socorro, e o Brasil, esse ficou em silêncio. E tudo começou com o atraso da chuva. Fevereiro chegou e o céu do sertão continuava azul, bonito, mas traiçoeiro. As nuvens pareciam zombar da terra rachada. O vento soprava seco, levantando poeira onde antes brotava vida. As roças de feijão e milho morreram rápido. Os rios e açudes se tornaram apenas leitos de pedra. O gado, magro e sem forças, caía nas estradas. E o sertanejo olhava o horizonte, esperando um milagre que não vinha. A esperança foi se tornando medo, e o medo, desespero, e o desespero, uma certeza amarga. O céu havia abandonado o Nordeste. Nas casas de barro, as famílias se reuniam para rezar. As mães pediam chuva e os pais pediam força. E o sertão começou a se transformar num cemitério de sonhos secos. Quando a seca levou a lavoura, também levou o pão. E o que veio depois foi pior que a sede. A fome rastejava pelas estradas, invadindo as casas e os corpos. Crianças morriam com os olhos fundos, chupando pedras de sal para enganar o estômago. As mães tentavam ferver couro de boi, raízes, cascas, qualquer coisa que pudesse enganar o paladar. Os homens partiam em busca de trabalho, mas voltavam com as mãos vazias e o olhar perdido. Os relatos da época diziam que havia quem trocasse o próprio filho por um prato de comida. Era o fim da dignidade humana. E quando nada mais restou, começou a caminhada. Milhares de nordestinos deixavam suas casas rumo às capitais, formando as colunas nos retirantes. Fortaleza, Recife e Salvador tornaram-se o destino de um povo inteiro. Andavam descalços, em silêncio, com a alma pendurada no corpo. Era o povo que fugia da seca, mas levava a seca dentro de si. Um cortejo de fé, fome e resistência. Fortaleza foi uma das primeiras a colapsar. A cidade, pequena e desorganizada, viu sua população dobrar em meses. Sem abrigo, os retirantes foram empurrados para campos de concentração improvisados, chamados de currais do governo. Ali amontoavam-se famílias inteiras, sem comida, sem água e sem fome. A doença fazia o que a seca começou. Cenas de desespero se repetiam todos os dias. Mães enterrando filhos, homens cavando valas rasas e padres rezando por dezenas de mortos ao mesmo tempo. O ar era pesado e o chão coberto de ossos. Os relatos dizem que o cheiro da morte se espalhava por quilômetros. E ainda assim o Império chamava aquilo de problema regional. Os jornais do Rio de Janeiro noticiavam o horror como se fosse distante. Uma curiosidade. Mas o sertão era o próprio Brasil, esquecido, invisível e real. Nos currais da fome, o povo sertanejo aprendeu o preço de nascer no lugar errado. Mesmo quando tudo secou, a fé continuou viva. Em cada vilarejo havia uma capelinha, onde o povo se reunia para rezar por chuva. Procissões cruzavam o sertão com cruzes, imagens e promessas. Homens e mulheres caminhavam quilômetros descalços, pedindo que Deus olhasse novamente para eles. O padre Ibiapina foi uma das vozes mais fortes desse tempo. Ele ergueu casas de caridade,
Abrigou órfãos, alimentou os que podia. Para muitos, era o único sinal de humanidade num mundo que desabava. E foi a fé que impediu o povo de enlouquecer. O sertanejo não amaldiçoava o céu, ele o desafiava em silêncio. E entre preces e lágrimas surgiram as primeiras lendas, as canções e as rezas que o Nordeste carrega até hoje. A fé se tornou o abrigo dos que perderam tudo. Porque quando a chuva falta, é a crença que molha a alma, e o sertão aprendeu a acreditar e sobreviver. A seca durou 3 longos anos. Quando as primeiras gotas finalmente caíram em 1879, o sertão já não era o mesmo. O verde não voltou, o que voltou foi o silêncio. Milhares de fazendas estavam vazias, os currais cheios de ossos. As vilas haviam desaparecido, engolidas pela poeira. Quem sobreviveu carregava no olhar o peso de ter visto o inferno na terra. Os historiadores estimam que mais de 500.000 pessoas morreram. Outras centenas de milhares migraram, sem mais nunca voltar. O Nordeste perdeu parte de sua gente, mas ganhou algo que ninguém pode roubar: a coragem. Foi nesse tempo que nasceu o mito do sertanejo forte, teimoso e resistente. Aquele que apanha da vida, mas não se dobra. A seca de 1877 moldou a alma do povo do sertão, e mesmo devastado, o Nordeste renasceu das próprias cinzas, porque o sertanejo, como o mandacaru, floresce até no deserto. A tragédia de 1877 deixou cicatrizes que ainda sangram. Foi ali que começou o grande êxodo nordestino, que levaria gerações para o Sudeste. O sertão se esvaziou, as cidades cresceram sobre o sofrimento alheio e as promessas do Império de construir açudes e obras ficaram no papel. E a seca virou uma desculpa política, usada e esquecida conforme o vento. Décadas se passaram e o ciclo se repetiu. Seca, fome, migração e silêncio. Até hoje, o sertanejo é retratado como o que resiste, não o que merece justiça. A seca de 1877 não foi apenas um fenômeno natural, foi o retrato de um país desigual, que escolheu quem podia morrer. E o mais triste é que de tempos em tempos essa história recomeça. Mudam os nomes, mudam as datas, mas o sofrimento é o mesmo. O sertão continua pedindo chuva e o Brasil continua demorando a ouvir. É um eco que nunca se acala. Já depois de 3 anos de desespero, a chuva finalmente voltou. As nuvens chegaram como um milagre. O som dos trovões parecia um canto de redenção. As criaturas dançavam sobre as águas e os velhos choravam ajoelhados na lama. As mães lavavam os corpos dos filhos, agora cobertos de barros e esperança. O sertão, que havia chorado em silêncio, agora chorava de alívio. Mas a água não apagou as lembranças. As cruzes de pau fincadas pelo caminho continuaram ali, memória dos que não resistiram. E o povo aprendeu a agradecer por cada gota, como se fosse ouro. A chuva ali não era apenas água, era perdão. Era o reencontro entre o céu e a terra. E desde então, cada vez que o trovão ecoa no Nordeste, o sertão se lembra, porque há memórias que nem o tempo seca. A seca de 1877 foi uma tragédia, mas também uma revelação. Mostrou que o sertanejo é feito de algo que o sol não derrete: coragem. Entre a fome e a fé, ele escolheu acreditar. Entre a dor e o desespero, ele escolheu viver. E é por isso que o Nordeste é, até hoje, o coração pulsante do Brasil. Um coração que já sangrou, mas nunca deixou de bater. Porque o sertão pode até secar por fora, mas por dentro nunca deixou de chover esperança. O sertão não esquece, o sertão resiste. E nas palavras do povo, nas canções e nas orações, ainda se ouve o eco de 1877. Deus tarda, mas não falha. E essa é a alma do Nordeste. E essa é a força do Brasil profundo.